Olá, pessoal. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de participar do Congesqua desse ano. Tive a oportunidade de fazer duas apresentações. É muito bacana e eu entendo que nós, como também patrocinadores com outras empresas que enxergam da mesma forma que nós, a importância de compartilhar conhecimento, a importância de ter essa responsabilidade perante a comunidade, de compartilhar conhecimento. Por isso que esse processo, ele, além de trazer uma série de pessoas com excelentes níveis de conhecimento, ele é gratuito, exatamente com a intenção de que o conhecimento tem que ser compartilhado. Então, sejam muito bem-vindos a essa minha apresentação. Eu vou falar sobre implantação de um sistema de gestão de compliance, que é a ISO 37301. É uma norma que hoje ela é extremamente procurada por diversas razões, e eu vou falar sobre isso mais adiante, e não importa o tamanho da organização nem o seu segmento de mercado. Hoje, cada vez mais falar em antissuborno, que é 37001, e 37301, uma norma de sistema de gestão de compliance, é fundamental para a sobrevivência da organização. Então, eu vou agora bater um papo com vocês sobre a norma de compliance ISO 37301. Eu sou responsável pela Qualtec Consultoria. Nós temos mais de 34 anos de experiência, na verdade, temos já 35 anos de experiência no mercado. Eu, particularmente, sou especialista em ESG, sou auditor líder na 37001, antissuborno, sou auditor líder na 37301, que é a norma de sistemas de gestão de compliance, 9.000, 14.000 e outras normas onde eu pude me aprofundar e ter a titulação de auditor líder. Sou engenheiro de telecomunicações, virei suco, né? Na verdade, não trabalho mais com telecomunicações, e sou membro sênior da Sociedade Americana da Qualidade e engenheiro da qualidade também, certificado pela Sociedade Americana. Mas, enfim, não é importante falar de mim, mas sim um pouquinho da Qualtec, um pouco mais da Qualtec, e vamos entrar no tema que é um tema bastante interessante. Ele é rico de opções, de informações, mas ele é um tema que é extremamente relevante para as organizações atuais. A Qualtec, ela tem um trabalho focado em consultorias, treinamentos e auditoria. Há 35 anos no mercado nós fazemos isso e os nossos números são extremamente significativos. Aqueles números que nos impulsionam são fortes. Por exemplo, nós já atendemos mais de 1.000 clientes ao longo dos 35 anos da organização. Mais de 16.000 pessoas foram treinadas, passaram pelos nossos treinamentos. Temos 512 unidades certificadas em sistemas de gestão dentro desse período de 35 anos, 98 unidades em certificação na norma antissuborno, envolvendo Brasil, América Latina e Europa. Temos clientes em Portugal, temos clientes no Panamá, Equador e Peru. E agora nós temos já 4 unidades certificadas na ISO 37301. É uma norma que está pegando fogo no mercado. Não há como negar essa tendência. Hoje, cumprimento de compliance é uma regra que faz parte da estratégia corporativa e isso não vai mudar. Bom, então vamos lá. Eu queria contextualizar um pouco o que está acontecendo no mercado. Cada vez mais demandado das organizações a implantação de sistemas de gestão relacionados com compliance. Integridade, compliance anticorrupção, compliance antissuborno, compliance regulatório e etc. Essa demanda ela vem independentemente se é por uma questão interna, ações voluntárias, ou externas, através de demandas de clientes e acionistas, por exemplo. Muitas empresas internacionais que estão investindo
em empresas no Brasil estão demandando que essas organizações implementem um sistema de compliance. E aí, é interessante a gente entender que o foco atual dessa demanda está em antissuborno, anticorrupção. Portanto, está em integridade. Entretanto, as organizações que almejam ser bem-sucedidas a longo prazo precisam estabelecer e manter uma cultura, essa é a palavra-chave, uma cultura de compliance, considerando quais são as necessidades e expectativas de todas as partes interessadas. O compliance ele é uma oportunidade para uma organização ser sustentável. E sustentabilidade hoje é também uma palavra muito forte. Qualquer organização de qualquer porte, complexidade, qualquer setor, ela pode aplicar a ISO 37301 para criar um sistema de gestão de compliance. Isso vai dar à organização um melhor entendimento do seu contexto, um melhor entendimento das suas operações, do seu negócio, das suas obrigações de compliance resultantes e dos riscos de compliance envolvidos. Riscos, mais uma vez estamos falando de riscos. As organizações estão, na verdade, cada vez mais convencidas de que, ao aplicar valores vinculativos e uma gestão de compliance apropriada, correta, adequada, elas podem salvaguardar a sua integridade, evitar, ou, pelo menos, minimizar as ações oriundas do não compliance, oriundas das obrigações de compliance que eles deveriam cumprir e que não fazem. O compliance ele também contribui para um comportamento socialmente responsável das organizações. E aí, eu vou fugir um pouco da 37301 para poder falar alguma coisa sobre ESG. A ideia não é falar sobre ESG, mas, enfim. Hoje, já, na verdade, há algum tempo, 10 anos, 11 anos, muitas empresas falam em ESG, meio ambiente, social e governança. Existe uma relação direta entre o compliance e o ESG. Compliance e ESG estão super conectados, super conectados. A ideia não é falar sobre o ESG, como eu falei anteriormente, mas até porque o tema demandaria uma palestra enorme, um bate-papo enorme com vocês, mas é chamar a atenção de que cada vez mais os processos estratégicos da organização eles estão começando a ficar alinhados e interrelacionados. Então, quando eu olho o ESG, eu estou falando em ISO ambiental, ISO 14000, por exemplo, eu estou falando social, estou falando em 45.000, segurança ocupacional, quando eu estou falando em compliance, estou falando em 37.001, antissuborno, estou falando em 37.301, um sistema de gestão de compliance, tudo isso tem a ver com agora essa nova febre positiva de ESG dentro das organizações. Então, lembrando, né, que cada vez mais uma norma ISO influencia positivamente o ESG de uma organização. Uma ISO 9000, uma ISO 37000 e assim sucessivamente. Eu tomei aqui a liberdade de trazer, por exemplo, quando se fala o ESG e a relação de compliance, né, eu não tenho como não comparar, ou não tem como separar os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. E partindo de 4 principais dimensões, né? O social, ambiental, econômico e institucional, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram desenvolvidos para levar um pouco um caminho mais sustentável para o mundo. Assim foram definidos esses 17 objetivos, e dentro desses 17 objetivos, nós temos 169 metas globais que são interconectadas, que deveriam ser atingidas ou a serem atingidas até 2030. E assim foi conhecida a famosa agenda, né? Agenda 2030. Também não vou ficar falando
de objetivos sustentáveis, mas eu queria chamar a atenção de vocês de que as normas ISO, mais uma vez, ajudam a implementar esses requisitos, ajudam a implementar essas ações, ou essas 169 metas globais, em cima desses 17 objetivos. E falando especificamente no nosso caso, a ISO 37001, ela está auxiliando, né, em ações relacionadas com esses objetivos aí. Está falando sobre trabalho decente e crescimento econômico, está falando sobre cidades e comunidades sustentáveis e paz, justiça e instituições eficazes. E quando você vai lá no paz, justiça e instituições eficazes, por exemplo, tem uma das metas que fala sobre redução de práticas de corrupção nas organizações, nos países. Então, é bacana que a gente tenha essa questão aí de relacionamento entre as normas ISO e o ESG e, por consequência, o suporte à organização em estabelecer as suas metas junto aos objetivos sustentáveis. Bom, não vou falar de ESG, vamos voltar no nosso caso. Quando você fala em outras normas, você está falando, por exemplo, vamos falar em 14.000? Vamos falar na norma 14.000, por exemplo. A norma 14.000, saúde e bem-estar, água potável, a vida na água, consumo e produção responsáveis, ação contra mudanças climáticas. Olha o impacto que uma ISO 14.000 traz num processo de ESG dentro da organização. E assim sucessivamente. É assim para uma ISO 22.000, segurança de alimentos, é assim para uma ISO 45.000, é assim para uma ISO 26.000 de responsabilidade social, é assim para uma ISO 50.001 de eficiência energética, enfim. O que é importante? É importante, na verdade, a organização estabelecer, né, ou esclarecer quais são os suportes necessários trazendo dessas normas ISO. E importante isso não significa que vocês tenham que ser certificados. São coisas diferentes. Coisas diferentes. Eu posso usar o conceito da responsabilidade social da 26.000 e trabalhar objetivos sustentáveis em cima dessas metas, em cima desses objetivos. Posso trazer a 45, posso trazer a 14, e assim sucessivamente, a 9, e assim sucessivamente. Então, quando eu olho sistemas de gestão, normas e sistemas de gestão, eu não consigo tirar a associação com a questão do ESG. Com a questão do ESG. A 37301, ela tem uma força muito grande, dependendo se você for falar em integridade, né? Ela tem uma força muito grande com relação ao G de governança. Mas, vamos mudar de assunto. Vamos falar sobre a nossa 37301. Voltando a esse contexto, uma coisa que é bacana a gente entender é que, quando a gente fala em compliance, a gente não cita só a integridade. Esse é uma coisa que está acontecendo no mercado. A maioria das empresas, se não praticamente todas, que estão buscando a 37301, estão olhando para a integridade. Isso é, suborno, corrupção, fraude, lavagem de dinheiro, etc. Algumas empresas já começaram a buscar um pouquinho mais a amplitude dessa visão. Mas eu posso, por exemplo, utilizar a 37301 numa gama muito grande, conforme o contexto da organização. Então, se eu sou, por exemplo, uma empresa com alto grau regulatório, eu posso fazer a 37301 com base em compliance regulatório. Posso fazer a 37301 com base em meio ambiente, com um olhar trabalhista, um compliance financeiro, um compliance digital, e assim sucessivamente. Não necessariamente eu preciso ficar focado em compliance de integridade. Eu estou falando isso porque o volume atual é esse. Mas tem uma coisa importante, não significa que eu possa escolher um único tipo de contexto. Eu
Eu posso fazer, como a gente está fazendo numa organização, né? Ela é talvez a exceção do nosso mercado, pelo menos do meu mercado, né? Ela está fazendo compliance, integridade e regulatório. É uma empresa que trabalha com concessões, né? Concessões federais, e ela tem um grau de regulamento, uma necessidade de cumprimento regulatório muito grande. Então, ela vai criar a sua estrutura de cobertura em cima de um compliance de integridade e um compliance regulatório, de modo que a 37301 permita a ela ter a tranquilidade suficiente de que ela está fazendo o seu sistema de gestão de compliance, isso é, está trabalhando as suas obrigações de compliance de forma correta. Agora, o que é importante, fundamental, antes da gente começar a falar em qualquer tipo de ação relacionada com a 37301, é a necessidade da gente estabelecer o contexto dessa aplicabilidade. Então, posso trabalhar em integridade? Posso trabalhar regulatório? Posso trabalhar bem, mas defina o contexto. Qual é o contexto da 37301? Qual é o contexto das suas obrigações regulatórias, ou das suas obrigações de compliance, me perdoem, que vocês vão trabalhar? Essa é a primeira etapa. Definir o contexto. E aí, é importante que a gente entenda que qual é o objetivo principal da 37301? Ela tem como objetivo auxiliar as empresas a desenvolverem e disseminarem uma cultura positiva de compliance. Eu acho que essa palavra é extremamente importante. O que está por trás da norma não é só permitir que você atenda, mitigue riscos de não compliance, mas é gerar uma cultura dentro da organização de cumprimento de compliance. Trabalhar a cultura é algo extremamente difícil, mas extremamente fundamental para que uma organização permaneça, né, viva no seu futuro próximo. Não tenha dúvida. E aí, como qualquer outra norma atual, seja 9, não importa qual seja, né, que ela foi criada recentemente ou ela é revisada, a ISO 37001 também ela foi elaborada com base no anexo SL. O que é o anexo SL? É aquele anexo, né, mais conhecido como estrutura de alto nível. É aquele anexo que eu brinco que é a norma de fazer norma, né, onde tem lá todas as orientações para a estruturação de revisões e criação de novas normas. O que isso permite? Permite uma possibilidade, permite uma integração com outras normas e sistemas de gestão. E é legal também que a gente entenda que quando mais eu integro normas e sistemas de gestão, maior eu crio produtividade. Menor é a chance de proliferação de documentações com conteúdos iguais. Auditoria na 9, na 14, na 45, na 37.001, na 301, é claro que você vai fazer as adaptações, mas o processo é o mesmo. Nada impede de eu ter um procedimento documentado que seja integrado com todas essas normas. Então, quando eu tenho esse anexo, permite essa maior facilidade. E também, com as demais normas, ela se apresenta com um PDCA, né? Então, eu estou olhando aqui o PDCA, eu estou olhando o seguinte: quais são os meus princípios? Quais são os meus objetivos? E esses objetivos e princípios influenciam a minha estratégia na implantação do meu processo da ISO 37301. E eu tenho aqui o PDCA. O planejar é determinação do escopo. Qual é o escopo? Integridade? Qual é o escopo? Regulatório? Qual é a área geográfica? Qual é a descrição das minhas atividades que vão estar envolvidas ou estarão sendo cobertas pelo processo da 37301? Enfim, determinar o escopo. Planejar política de compliance, a definição das obrigações de compliance, a definição de responsabilidades, autoridades
das pessoas que trabalham na organização, o mapeamento de risco, executar, prover competência, executar uma comunicação adequada, prover treinamentos, estabelecer regras operacionais, estabelecer controles internos, massa documental, políticas, procedimentos, códigos, regulamentos, enfim. Executar auditoria interna, fazer revisão gerencial, estabelecer medições e monitoramentos, trabalhar com ligações ou preocupações de canal de linha ética, fazer processo de investigação, está na etapa do avaliar. E, finalmente, tem o tratamento de não conformidade e a melhoria contínua está no agir. Então, rodou o PDCA. É assim que elas se apresentam. Então, os principais elementos da norma estão divididos nessas etapas do planejar, executar, avaliar e agir. Então, não muda nada com relação ao conceito das demais normas existentes no mercado. Eu fiquei num dilema, para dizer a verdade para vocês, porque todos os elementos da 37301, eles são fundamentais, todos. Mas eu não tenho tempo para falar sobre todos eles. Então, eu vou separar alguns para a gente poder discutir um pouco mais aqueles que são mais, vamos dizer assim, mais críticos ou mais que demandam um trabalho bastante interessante. Então, vou falar sobre esses vários elementos, né, que estão dentro desse processo. Eu vou falar de obrigações de compliance, vou falar rapidamente de avaliação de risco, não vou dizer sobre risco, o risco eu já falei numa outra apresentação, mas eu vou fazer uma abordagem sobre a importância do risco nesse processo, questões de abordar oportunidades, falar muito sobre liderança, comprometimento, responsabilidade, gestão de mudança, gestão e planejamento de mudança, falar da importância da comunicação e do treinamento, falar sobre levantamento de preocupações, falar sobre investigação, estabelecer algumas informações com vocês sobre monitoramento, controles internos e relatórios de compliance. Eu separei esses itens porque eu acho que eles são extremamente relevantes, mas desculpem, lembrando mais uma vez, todos os requisitos são fundamentais para um funcionamento adequado de um sistema de gestão de compliance. Absolutamente todos. Tá? Então, vamos falar rapidamente sobre esses elementos que eu separei. O primeiro deles é obrigações de compliance. Basicamente, todo desdobramento da norma, ela acontece após a identificação das obrigações de compliance. O que são obrigações de compliance? Eu acho que é uma pergunta interessante. Obrigações de compliance são aquelas obrigações, ou que são requisitos, que uma organização mandatoriamente tem que cumprir, como também os que aqueles requisitos que ela voluntariamente escolhe cumprir. Então, por exemplo, eu tenho como organização, como obrigação de compliance, leis, regulamentos, licenças, decisões de cortes de justiça, contratos regulatórios, etc. Isso eu entendo que são obrigações de compliance mandatórias. Por outro lado, né, eu posso entender que as obrigações de compliance que eu posso considerar como sendo voluntárias podem ser, por exemplo, aqueles códigos de práticas de segmentos de atuação que a empresa decidiu cumprir, acordos com comunidade, requisitos da própria organização, como, por exemplo, seus códigos internos, suas políticas, seus procedimentos. E aí, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um levantamento vasto dessas obrigações de compliance, sejam elas mandatórias,
ou sejam elas voluntárias. E aqui eu preciso ter, obviamente, né, um procedimento descrevendo o processo de gerenciamento desse levantamento de obrigações de compliance. Então, eu preciso ter um POP, um procedimento, uma política, estabelecendo como é que eu faço o levantamento de obrigações de compliance, quem são as pessoas responsáveis por esse levantamento, quais são as áreas envolvidas, como é que eu fico monitorando o impacto dessas obrigações de compliance nessas áreas, de que forma eu fico monitorando a identificação de novas obrigações de compliance, como é que eu faço a identificação de obrigações de compliance que foram modificadas, ou que foram extintas, ou que foram substituídas. Então, aqui eu preciso ter um procedimento estabelecendo as regras do jogo. Quem é responsável? Como é que eu faço o levantamento dessas obrigações? De quanto em quanto tempo eu faço a avaliação de entrada de novas obrigações? Como é que eu avalio quais são os impactos nas áreas da minha organização? E assim sucessivamente. Precisa ter uma informação documentada descrevendo esse processo. E aí, eu chamo mais uma vez a atenção de que esse requisito ele é importantíssimo e fundamental para uma geração de riscos, né, de uma geração de matriz de riscos, de criação de medidas de controle. Então, não adianta sair fazendo risco se eu não sei quais são as obrigações de compliance que eu tenho que cumprir. Sejam elas, mais uma vez, mandatórias, sejam elas voluntárias. Então, me desculpem insistir, mas é um fator importante o levantamento dessas obrigações. E dentro de um planejamento de trabalho, vamos falar um pouco sobre isso, mas de uma maneira bem mais macro, dentro de um planejamento de trabalho, eu colocaria o levantamento de obrigações de compliance mandatórios ou voluntários e voluntários, perdão, como sendo a primeira etapa do processo de implantação da 37301. Obviamente, após a definição do escopo. Após a definição do escopo. Né? Porque é a definição do escopo que me diz se eu vou para obrigações de compliance, requisitos regulatórios, se eu vou para uma obrigações de compliance de integridade, se eu vou para uma obrigação de compliance de trabalhista, de digital. Então, sem essa informação, eu não faço o levantamento. Então, a primeira coisa é estabeleçam o escopo. E, a partir daí, priorizem o levantamento dessas obrigações de compliance, porque a partir daí ela distorce, ela explode, perdão, ela vai explodir em toda a cadeia do processo da 37301. Na medida em que eu fiz o levantamento das minhas obrigações de compliance, eu vou falar sobre a avaliação de risco. É uma relação extremamente direta. O levantamento dessas obrigações de compliance e a avaliação de risco constituem também a base para a implementação do sistema de gestão de compliance. Identificação de medidas de controle, planos de ação, conforme necessário, vai dar um suporte adequado para que você possa desdobrar planos de ação, identificar necessidades de alocação de recursos, tudo isso. Então, eu não consigo falar em riscos sem identificar quais são as obrigações de compliance. E aí, eu devo identificar, analisar e avaliar os riscos baseado num processo documentado, já falamos sobre isso, né? Políticas, critérios, probabilidade, severidade, enfim. E aí, só lembrando que aqui nesse Congesco eu vou falar um pouquinho sobre riscos, tá? Então, caso vocês se interessem, vai ter uma apresentação rápida sobre riscos em cima da ISO 31000.
a gente, voltando aqui, a gente tem que estabelecer, identificar os riscos de compliance relacionando com as obrigações de compliance. Então, não adianta eu fazer um levantamento de obrigações e não fazer a relação com riscos. Então, eu preciso pegar, por exemplo, qual é aquela obrigação de compliance? Vou dar um exemplo qualquer. Vou pegar lá a 12846, que é a Lei Anticorrupção Brasileira. E lá eu preciso estudar quais são, efetivamente, os itens, né, que vão impactar no meu processo de compliance dentro da organização, compliance de integridade, analisar isso, quais são as áreas impactantes. Então, tem lá um exemplo que eu tenho: eu não posso formar cartel, eu não posso praticar atos inadequados durante um processo licitatório. Então, isso são itens de obrigação de compliance que eu preciso olhar e falar assim: bom, legal, que tipo de impacto isso traz na minha organização? Pô, eu participei de licitação, tá bom, qual é a área? A área comercial. Então, essa ligação entre identificação de obrigações de compliance, as cláusulas dessas obrigações, as áreas e a atividade, ela vai se desdobrar posteriormente numa análise de impacto. E a análise de impacto me leva a uma avaliação de risco. Então, há a necessidade de eu ter essa relação direta, mostrando as obrigações de compliance com as atividades, produtos e serviços da minha organização numa avaliação de risco. A identificação do risco de compliance inclui a identificação de fontes, já falamos de riscos de compliance, e a definição das situações desses riscos. Eu acho que é importante também que vocês identifiquem, né, as fontes de compliance dentro dos vários, de não compliance, perdão, se eu estou falando em risco, né, dentro dos vários departamentos, funções e tipos de atividades da organização. Designação de responsabilidade, identificação de profissionais envolvidos, né, tipos de atividades que acontecem na organização versus a obrigação de compliance. Uma coisa que é fundamental também é você analisar o risco de não cumprimento de compliance em processos que são terceirizados. Em processos que não são terceirizados. Então, não adianta só eu olhar para dentro da minha organização, eu tenho que olhar também para aqueles processos que eu terceirizo, né, através de fornecedores, através de terceiras partes envolvidas, enfim. Uma outra coisa, os riscos devem ser permanentemente avaliados, periodicamente avaliados, e sempre que ocorrerem mudanças. Mudanças em quê? Nessas obrigações. Então, quando eu faço o meu processo de avaliação, de levantamento de obrigações de compliance, eu faço acompanhamento de entrada de novas obrigações, eu faço acompanhamento de entrada de modificações dessas obrigações, né? Mandatoriamente eu tenho que gerar uma avaliação na minha matriz de risco, porque ela impacta, já que eu tenho que ter uma relação direta entre obrigações de compliance com a avaliação de impacto dentro da organização, e, por consequência, a avaliação de impacto, avaliar áreas envolvidas e riscos de não compliance envolvidos. Então, há uma relação direta nessa questão aí. Uma coisa importante é o seguinte: Cláudio, mas eu posso ter, dentro da minha matriz de risco, níveis de riscos diferentes. Eu tenho risco médio, risco alto, muito alto, crítico, risco baixo. Bom, então, significa que eu não vou dar bola para o risco baixo? Não. Não. A abordagem baseada em risco na gestão de compliance não significa que, para situações de risco baixo, você vai aceitar o não compliance. Não, isso aqui o risco é baixo. Então, se der, deu. Se não der, um abraço, está dentro do meu risco. Não, você não pode ter, nesse caso, quando eu estiver falando em riscos de compliance, você não pode aceitar o risco baixo como sendo aceitável dentro da empresa. Ele tem que ser combatido. O que ele vai fazer
é que ele vai auxiliar vocês a colocar atenção, uma atenção primária, uma atenção de recursos naqueles riscos que são mais altos, naqueles riscos que são médios, altos, muito altos, catastróficos, críticos, não importa como você vai estabelecer. E aí, você vai estabelecer a priorização com base nisso. O fato de eu ter risco baixo não significa que eu vá abrir mão e permitir o não compliance, mas ele pode ser trabalhado com medidas de controle adicionais ou medidas de controle mitigatórias, em última instância, após a implantação de outras medidas de controle com base na maior criticidade de riscos que eu encontrei. Em última instância, é importante que eu tenha que cobrir todos os riscos de não compliance da minha empresa. Só que eu preciso estabelecer isso dentro de uma escala de tempo. Dentro de uma escala de tempo. Todos os riscos, todos, eles devem ser monitorados e devem ser tratados, né? Outra coisa, informação documentada. A metodologia, a política, a matriz de riscos, elas devem ser tratadas como informação documentada, né? Controle de documentos, aquelas coisas todas que vocês já conhecem, né? E também considerar como medidas de informação documentada os planos de ação decorrentes de ações que vocês vão estabelecer para mitigar riscos de não compliance. Então, aqui eu estou falando de incluir procedimento de controle de documentos, enfim, informação documentada, para poder guardar tudo isso que existe dentro da matriz de risco e, obviamente, daquilo que nós falamos anteriormente, que é o levantamento de obrigações. Levantamento de obrigações, avaliação de riscos, resultados, planos de ação, fazem parte mandatoriamente do elemento que fala sobre o 7.5, que é informação documentada em qualquer norma. E vocês já sabem do que eu estou falando. Falando um pouquinho sobre liderança, comprometimento, papéis, responsabilidades, né? Uma coisa que é legal, e, na verdade, um compliance ele só é efetivo, né? Ou para ele ser efetivo, ele vai requerer um comprometimento ativo da alta direção. Seja ele de um conselho, se vocês estiverem em conselho de administração, ou da alta direção dentro de todo o processo. Pode ser uma diretoria executiva, não tem conselho de administração, não tem problema, você tem uma diretoria executiva e eles têm que ter um envolvimento e um compromisso muito claro. É vital que, por exemplo, para o sistema de gestão de compliance, que essa alta direção demonstre de forma visível, percebida, clara, por todas as pessoas, né, os seus comprometimentos, de que forma eu estou comprometido, né, no cumprimento dessas obrigações de compliance, nas metas do meu sistema de gestão de compliance. Diferentemente, talvez não, eu acho que eu estou errado. Não digo diferentemente, mas talvez mais fortemente do que nas demais normas, é fundamental o compromisso da alta direção. Continuando, o não compliance, quando a gente fala em não compliance, não cumprir uma obrigação, né? Não cumprir uma obrigação de compliance resulta, ou pode resultar, na verdade, num impacto muito negativo para os negócios da organização. Pode trazer danos reputacionais, pode trazer perda de licença de operação, perda de oportunidades, custos significativos. Então, é importante que o órgão diretivo e a alta direção conheçam, percebam a importância estratégica de implantar um sistema de compliance na empresa. Sistema de gestão de compliance. Aí vem sempre aquela pergunta: preciso certificar ou não? Eu tenho uma visão muito clara com relação a isso. Eu entendo que um processo de certificação ele não está obrigatoriamente vinculado a implantar o sistema. O processo de certificação ele tem uma visão
puramente mercadológica. E me perdoem se vocês não concordem, mas eu acho que é salutar essa discussão. Muitas empresas estão hoje olhando para os seus processos e melhorando os seus sistemas de gestão com base nas normas ISO, né? E não necessariamente fazendo a sua certificação. Por quê? Porque eles entendem que ter o processo é muito mais importante do que certificar, exceto se a certificação agregar valor ao teu negócio, for uma questão de mercado. Então, esse é um ponto que é legal a gente deixar claro, né? Já falamos várias vezes sobre órgão diretivo, mas a norma cita o órgão diretivo só para a gente poder dar uma contextualizada, né? Segundo ela, é aquele grupo de pessoas que tem responsabilidade e autoridade final pelas atividades, governanças, políticas de uma organização. E onde, por exemplo, a alta direção dessa organização, né, reporta e perante a esse órgão diretivo, né, ele tem a responsabilidade sobre o processo do cumprimento dos objetivos dessa meta. Então, o órgão diretivo é aquele que tem poder de tomada de decisão sobre uma empresa no qual ele está controlando. Se eu não tenho, eu tenho uma alta direção. E nem todas as organizações, né, têm um órgão diretivo separado da alta direção. Então, muitas vezes, quando eu não tenho um órgão diretivo, a organização, a própria liderança, ou a diretoria executiva, executa o papel do órgão diretivo. Então, ele tem dupla função. Vocês vão ver que, quando vocês tiverem oportunidade de mexer um pouco, trabalhar um pouco mais com a norma, existem lá requisitos de responsabilidade e autoridade muito claras para órgão diretivo e alta direção. Quando você não tem, a alta direção assume o papel e as responsabilidades e o grau de autoridade do órgão diretivo. Existem várias ações que podem demonstrar o compromisso desse órgão diretivo e da alta direção junto ao processo de compliance, ou junto ao processo do sistema de gestão de compliance de vocês. Por exemplo, devem ter uma ação extremamente ativa no desenvolvimento, na avaliação, na melhoria do sistema de gestão de compliance. Por exemplo, assinando políticas de compliance, assumir responsabilidade por assegurar o compromisso do compliance da organização. Perdão. Todos os demais níveis da organização devem transmitir com uma consistência muito grande, na verdade, né, para todas as pessoas que trabalham nela, uma mensagem clara de compromisso. Não só por palavras, mas também por palavras, né, mas por ações. Eu acho que esse é um ponto legal. Eu preciso perceber que o meu líder está comprometido com o processo de compliance, né? Não só através do que ele fala, mas também através das suas medidas, das suas ações. É assim que eu vou perceber. Eu não sei se vocês concordam comigo, eu vou falar algo que talvez seja extremamente polêmico, né? Mas eu sigo o que o meu líder faz, não só o que ele fala, porque ele pode falar alguma coisa e agir ao contrário, vai ser um estresse para que eu trabalhe com ele. Então, é importante que eu enxergue que ele está efetivamente, através de ação, dando o recado do comprometimento com o sistema de gestão de compliance. É legal que a gente tenha um processo de comunicação amplamente divulgado, né? Um processo de comunicação muito forte para todas as pessoas e todas as partes interessadas, né? Precisa ter uma declaração muito clara do cumprimento das obrigações do compliance. É estratégico, faz parte do meu objetivo estratégico estabelecer uma regra que eu cumpro as obrigações de compliance dentro da minha organização. Eles devem também, essa alta direção,
a liderança, de modo geral, tem que fornecer recursos adequados para desenvolvimento, para implantação, avaliação, manutenção, melhoria, para gerar uma cultura sólida, absolutamente sólida de compliance. E aí, essa geração de cultura vai por conscientizações, treinamentos, comunicações, demonstrações não só verbais, mas demonstrações de atitude por parte da liderança. Então, fazer a cultura de compliance é fator fundamental e é de responsabilidade da alta direção e de todos os gestores da companhia. Sejam eles gestores de nível médio, supervisor, coordenador, gerente, diretores, conselheiros. Esses são os responsáveis por implementar o processo. Não é o Compliance Officer. O Compliance Officer ele é uma ferramenta que permite ajustar, executar as atividades de implantação. Mas a responsabilidade primária pela implantação é dos gestores da companhia. Eles devem cumprir e fazer cumprir as regras da empresa. Esse é o papel. Devem ter também, como obrigações, atribuições e responsabilização para o compliance de todos, para todos os gerentes. E aí que tem uma questão importante, Quando eu falo em exigir responsabilização, não é só responsabilidade. É exigir a responsabilidade sob consequências, ser responsável por consequências. Então, não é só ser responsável, ter autoridade, mas ter também responsabilização sobre os resultados da implantação ou os resultados do não compliance. A alta direção deve fazer uma análise crítica regular do sistema de gestão. Existe uma série, na verdade, de demonstrações de compromisso, onde há a percepção clara de que o compliance está alinhado à estratégia organizacional. Esse é um ponto bacana. Eu não consigo tirar fora a estratégia de uma necessidade de cumprimento de obrigações de compliance. Eu não posso não deixar de cumprir as minhas obrigações de compliance, sejam elas voluntárias ou sejam elas mandatórias. Sei lá, eu estou falando muito aqui, na verdade, sobre cultura de compliance, Então, eu acho que a gente pode dizer que uma cultura de compliance significa que as ações do cotidiano, elas são sempre permeadas pelos critérios estabelecidos na organização. E esses critérios vão suportar o atendimento a essas obrigações. E isso, Então, vamos lá. Ações do cotidiano permeadas pelos critérios estabelecidos na organização que irão suportar o seu atendimento às suas obrigações de compliance. Eu entendo que isso é saber agir quando eu digo que chega a hora da verdade. O que seria uma hora da verdade? Quando alguém se defrontar, por exemplo, com uma determinada situação, ele sabe como agir segundo as regras da empresa. Isso é cultura. Isso é cultura. Então, é importante que a gente garanta que os nossos colaboradores estejam cientes das suas responsabilidades pelo compliance e que essas responsabilidades sejam cumpridas de forma eficaz. É fundamental. Óbvio que, para que isso aconteça, eu não posso cobrar das pessoas aquilo que elas não sabem. Então, para que eu consiga fazer com que eles sejam cientes das suas responsabilidades em cumprir as regras de compliance, eu vou suportar, a organização vai suportar essa atividade de cumprir as responsabilidades ligadas à obrigação de compliance através de uma série de elementos de sistemas que vocês vão implementar. Por exemplo, treinamento. Por exemplo, comunicações eficazes, uma política de compliance, as várias políticas e procedimentos oriundos dessa
dessa avaliação de risco e das medidas de controle, através de um código de ética de conduta adequado. Então, é importante que fique claro que a alta direção determina o caminho, ela tem que ser muito clara no que diz respeito a respeitar as obrigações de compliance para todas as pessoas dentro da organização. Todo mundo é responsável pelo não compliance, ou melhor, todo mundo é responsável pelo compliance. Pelo compliance. Cabe a essas pessoas, em todos os seus níveis, cumprir e fazer cumprir as suas obrigações de compliance. Portanto, seguir regras, seguir procedimentos, seguir políticas, seguir diretrizes, seguir regimentos, seguir assim sucessivamente. Então, estabelecer, né, qual é a regra do jogo e fazer com que as pessoas conheçam quais são as regras. Gerar cultura, gerar saber tomar decisão na hora da verdade. Quando ele se defrontar com alguma situação, ele vai lembrar das regras da companhia e tomar a decisão no rumo do cumprimento da obrigação de compliance. Importante essa questão. Um outro ponto importante, nossa, isso é fundamental, que deve ser controlado, é gerenciamento de mudança. Então, gerir mudanças que impactem no nosso sistema de compliance é importantíssimo. E aqui eu estou falando em mudanças tanto de contexto externo quanto de contexto interno. Então, por exemplo, quando eu falo em mudanças de contexto externo, mudanças de próprias obrigações de compliance, mudanças de requisitos de partes interessadas, mudanças que podem trazer mudanças no cenário de negócio, enfim, aquelas que podem impactar significativamente na operação do seu sistema de gestão de compliance, quanto a cumprir as regras, cumprir as suas obrigações. Tem que olhar também as mudanças internas, como, por exemplo, mudanças operacionais dentro da empresa, mudanças de infraestrutura. Então, gerir mudanças é um fator importantíssimo para você manter o seu sistema de compliance dentro de um processo, de um padrão adequado. Quando a organização determinar essas necessidades de mudança, né, no seu sistema de gestão de compliance, elas devem ser conduzidas de forma planejada. Então, como é que eu devo trabalhar essa questão? Como é que eu devo planejar? Primeiro, eu devo considerar quais são os propósitos da mudança, quais as suas potenciais consequências. Como é que eu olho para o meu processo de gestão de sistema de gestão e de que forma eu faço com que essa mudança não impacte negativamente, portanto, manter a eficácia do meu sistema operacional. Que tipo de recurso eu preciso ter adequado para que essa mudança seja feita de forma correta? Alocação, realocação de responsabilidades e autoridades. Então, aqui, eu estou falando em ter um planejamento de mudança. Não é mudar por mudar, mas ter um planejamento de mudança. E cuidado que eu posso ter mudanças temporárias, eu posso ter mudanças emergenciais, eu posso ter mudanças que não são mais temporárias, que são fixas. Então, cuidado nessa gestão. Cuidado nessa gestão. Então, é importante que vocês planejem um processo de mudança. Uma vez me perguntaram, Cláudio, você é a favor de ter um procedimento documentado de mudança? Eu falei, cara, é uma pergunta difícil, porque eu acho que aqui gera um dilema. O que eu digo para você é o seguinte, o que é legal para a tua empresa? Qual é a cultura da tua organização? Se a sua cultura de organização é uma cultura de massa documental forte, estruturada, sim, deve, porque faz parte da tua cultura. Se você não tem uma cultura, você pode criar um processo através de um manual de sistema integrado, você pode descrever lá os passos principais da mudança e abrir um planejamento dessa mudança. O que eu acho que é importante é você demonstrar o planejamento. Né? O que você vai mudar, qual é o prazo que você vai fazer,
quais são as ações que você vai tomar, quais são as pessoas responsáveis por isso, fazer um mapeamento de risco dessa mudança, verificar os impactos, conferir se essa mudança foi feita e deu o resultado adequado. São etapas básicas de uma gestão de mudança. Eu acho que aqui sim valeria a pena a gente ter uma informação documentada que relate, né, que demonstre o planejamento da mudança. Eu tenho visto em processos de auditoria, na 37.001, pouco foco nisso, que eu acho que é uma pena. Isso traz uma série de consequências para a matriz de risco, né? Mudanças trazem consequências para a matriz de risco. E eu tenho visto também já um foco maior na 37.301, que é o controle e o planejamento. Controle, enfim, a gestão de mudança e o impacto que isso traz, né, dentro da organização. Então, o que eles querem é que vocês façam, ou melhor, o que nós queremos, o que a norma quer, é que vocês façam um planejamento de mudança adequado. Um outro fator, comunicação e treinamento. Eu acho que a gente nossa, eu sei que eu estou sendo repetitivo, eu peço desculpas para vocês, mas a importância de uma comunicação eficaz e de um treinamento eficaz em cima de gestão de compliance, ele é básico. Eu entendo que ele é uma parte importantíssima da formação da cultura de compliance, né? E se eu não faço não passo, por exemplo, informações adequadas aos colaboradores da organização, como é que eles vão saber como proceder? Então, comunicar, treinar, faz parte de desenvolvimento de cultura. E, no final das contas, mais uma vez, me perdoem, o que eu quero, o que a norma quer como 37.301 é gerar uma cultura de compliance dentro da organização. Já falamos sobre órgão diretivo, mas não custa nada a gente citar novamente que o órgão diretivo, a direção e todas as pessoas, elas possuem, né, elas têm as obrigações de compliance e que elas necessitam ser competentes. Então, quem tem responsabilidade, quem tem autoridade, quem tem envolvimento com as obrigações de compliance tem que ser competentes para cumprir de forma eficaz. E aí, quando eu for falar em competência, prover competência, o atendimento à competência, eu entendo que ele pode ser alcançado de várias formas. Várias formas. Por exemplo, eu posso colocar lá habilidades e conhecimentos específicos, né? Posso prover treinamento, posso prover comunicação. Enfim, o que eu estou querendo quando eu falo em prover competência? Eu estou querendo dar a ele conhecimento, habilidade suficiente para que ele possa agir com base nas regras da companhia. E muitas vezes a gente tem um pouco de, não sei, talvez eu vá falar uma palavra um pouco forte, mas eu acho que a gente negligencia demais treinamentos on the job, treinamentos na função, negligencia demais um plano de comunicação eficaz, né? Eu acho que isso é importante a gente começar a considerar o grau de impacto de uma comunicação e um treinamento eficaz dentro de um sistema de gestão. E aqui eu estou falando da ISO 37301. Quando eu falo, por exemplo, de um programa de treinamento, qual é o meu objetivo em si? É garantir que as pessoas estejam competentes para cumprir os seus papéis. É isso. Basicamente é isso. De forma consistente, né? Que esteja alinhada à cultura de compliance e que a gente consiga, muito mais do que assinar um termo, é o seu compromisso moral de cumprir as regras da companhia. Comunicar, treinar, fornecer cultura é buscar, dar às pessoas uma cultura de compliance ou fazer com que as pessoas sejam competentes em cumprir os seus papéis e, principalmente, estejam moralmente comprometidas com o cumprimento das obrigações de compliance. Quando eu estou falando em treinamento, quando eu estou falando em educação,
legal, é importante que elas sejam, quando apropriados, né, fazer um levantamento de lacunas de conhecimento e de competência desses colaboradores. A gente fica muito amarrado em definição de competência, em descrição de cargo, pá, pá, pá. Ah, o que que o cara é? Ah, o cara é engenheiro. Ah, o cara fala inglês, tá? Pá, bacana, mas quando eu olho assim de uma maneira muito objetiva para obrigações de compliance, quem tem que prover as regras de competência em cima do meu procedimento, em cima da minha política, em cima do meu código, sou eu, organização. Sou eu, organização. Então, é importante que esse pacote de treinamento inicial, seja ele no tempo que vocês determinarem, traga a informação necessária e suficiente para eles serem competentes nas suas regras. Esse é um ponto. Esse é um ponto importante. A competência adequada para um processo de compliance, através de treinamento, é dada em cima daquilo que eu, empresa, estabeleço. Eu vou criar regras de brindes presentes, por exemplo, quando eu for falar em integridade, vou criar regras de brindes presentes, hospitalidades, cada empresa tem a sua. Então, eu não posso exigir que o cara seja recém-contratado, seja competente e entender as regras de brindes, presentes, hospitalidade, se eu não falo isso para ele, como é que é a minha regra? Então, é importante o processo de on the job, onboarding, não importa o termo que vocês usem. Importante que eu, quando tiver um colaborador novo ou um colaborador transferido, dê a ele a competência necessária para cumprir as regras que eu estabeleci dentro da minha organização. Outra coisa, a gente tem que olhar um pouco o nosso planejamento de forma de treinamento um pouco mais flexível, né? Em função de que ele consiga responder a uma série de técnicas, metodologias, para que a gente possa acomodar diferentes necessidades. Criar barreiras, destruir barreiras, na verdade. Olhar o processo de comunicação, olhar o processo de treinamento como com um processo de quebra de barreira. Quais são as barreiras que eu tenho para que eu possa mitigar uma má interpretação ou uma perda de informação dentro daquilo que eu quero prover a ele, a essa pessoa, a competência necessária. É importante que a gente pense a necessidade de retreinamentos. E um dos processos que eu posso identificar como qual é o racional de definição de retreinamento por exemplo, quando existem mudanças significativas na companhia, onde você tem, por exemplo, através do canal de linha ética, ou no canal de denúncia, ou no canal de levantamento de preocupações, né, má conduta ou não compliances ocorridos. Então, eu vou, com base nisso, avaliar que tipo de reforço necessário eu preciso dar para as pessoas. E quer ver uma coisa que ele é extremamente questionável, né? E se vocês fiquem à vontade para discordar de mim, tá? A gente faz muito em avaliação de eficácia, né? Ah, avaliei a eficácia. Tá bom, se o cara tirar 7, 7,5, 8, eficácia foi feita. Ok, só que eu tenho 25, 20% daquela informação que as pessoas babaram, passou batido. E aí? Eu estou dando a eles uma carta branca de que aquilo que ele errou, ele pode continuar errando? Não, não posso. O que eu quero colocar para vocês é um ponto de reflexão. Eu não estou contrário a vocês estabelecerem 7, 7,5, 8, não importa a nota. O que eu acho que é importante é que quando vocês fizerem a avaliação de eficácia, e eu estou falando, mais uma vez, sobre a ótica de compliance, né? É você olhar e falar assim, peraí, a minha população que eu treinei, em algum momento você vai fazer lá a sua avaliação de eficácia, o seu indicador de desempenho, né? A minha população, caramba, todo mundo, ou a grande maioria, está errando no conceito de presente.
mesmo eu tenha tido aprovado todas as pessoas na avaliação que eu determinei, a forma como eu determinei, será se não vale a pena eu ter reforço isso em retreinamento, reforçar na comunicação, reforçar no retreinamento, por exemplo, aqueles itens que com maior frequência as pessoas erraram num quiz, numa metodologia qualquer de avaliação de eficácia, é nisso que eu estou colocando. Então, quando eu olhar retreinamento, eu tenho que ter a flexibilidade suficiente de entender que eu preciso retreinar quando existirem mudanças, quando existirem mais má condutas, quando existirem erros repetidos em avaliações de eficácia de treinamentos. Reforçar. A gente precisa reforçar. Outra coisa, parceiro de negócio. Esses parceiros de negócio são importantes e muitos deles têm uma forte influência em uma possibilidade de não cumprimento de uma obrigação de compliance, em meu nome, em nome da minha organização. E esses caras devem ser levados em consideração no planejamento de treinamento. Ou um outro meio qualquer adequado que dê a ele informação, conscientização e responsabilidade. Eu tenho, às vezes, parceiros de negócio que me representam, por exemplo, perante órgãos públicos, que eles podem executar um não compliance, isso é, eles podem praticar suborno, né? E suborno pode ser uma oferta, pode ser uma promessa. Ela não necessariamente se configura como executada. Então, eu posso utilizar um agente intermediário e ele, em meu nome, pode executar um não compliance, um não cumprimento de uma obrigação de compliance. Então, esses caras precisam estar dentro do meu plano de treinamento. Uma decisão baseada em quem é que eu vou levar? Cria um racional. Aqueles que podem gerar um impacto significativo de não cumprimento de sua obrigação de compliance. Essa é uma questão fundamental. Quanto à questão da comunicação, eu acho que alguns fatores são importantes. Por exemplo, um plano tem que ter um plano formal. Tem que ter um plano de comunicação formal, com abrangência, tanto interna quanto externa. Né? As partes interessadas internas, partes interessadas internas, enfim. De modo que a gente tenha uma visão bastante prática do processo de comunicação. Definição de temas, responsabilidades, meios, qual é o público-alvo, devem ser estabelecidos. E um ponto que eu gostaria de enfatizar, mais uma vez, é que eu preciso entender que existem barreiras para uma comunicação eficaz. E essas barreiras precisam ser detectadas, essas barreiras precisam ser contornadas, né, antes da minha execução do processo de comunicação. Isso é, eu preciso fazer um mapeamento da existência de barreiras e estabelecer medidas que possam mitigar essas barreiras e permitir um maior conhecimento, maior absorção daquilo que eu estou comunicando. Se eu não fizer isso, né, a minha intenção final da comunicação, ela pode não acontecer. Se eu tenho uma intenção final de comunicar um determinado assunto e eu não contornar as barreiras, provavelmente a minha intenção vai ficar pela metade, eu não vou conseguir fazer. Então é importante a gente olhar possíveis barreiras de comunicação, barreiras físicas, barreiras sistêmicas, operacionais, enfim, barreiras, eu tenho distâncias enormes, enfim, olhar um pouco para o treinamento, principalmente na comunicação, como é que eu quebro essas barreiras. E aí, eu posso ter, por exemplo, inúmeros meios de comunicação. Esses meios e métodos, por exemplo, a gente pode... Todo mundo fala e-mail, marketing, não sei o quê, bacana. Mas existem outras formas. Então, eu estava pensando assim, por exemplo, site. O nosso site é uma tremenda ferramenta de comunicação. As nossas mídias eletrônicas, e-mails, como eu falei,
às vezes comunicados à imprensa, anúncios, boletins periódicos, relatórios, diálogos entre as pessoas. Por que eu não posso dialogar, marcar uma reunião, fazer o diálogo, por exemplo, um diálogo diário de segurança, né? Eu posso usar o diálogo diário de segurança para poder falar sobre compliance, por que não? Eu estou falando uma linguagem bem clara das pessoas, estou quebrando barreiras. Me envolver, por exemplo, em eventos da comunidade, ter linhas diretas de comunicação, com telefones, canal de ética, canal de integridade, enfim, tem aqui uma vasta opção de utilização de meios de comunicação. Use-os. Use-os. Não tem problema nenhum. Você, Cláudio, um diálogo pessoal, sem problema. Sem problema. Numa reunião, mensagens, né, via site, mensagens via intranet, mensagens em mídia eletrônica do presidente da companhia, dos diretores, do gerente de uma determinada área. Não fica só restrito a presidente, não. Não fica só restrito ao diretor. Coloque também cargos gerenciais para comunicar a importância. É importante que as pessoas entendam que toda a organização está envolvida nesse processo. É um erro, às vezes, que a gente comete. Ah, não, palavra do presidente. Pô, super legal, importante, mas vem cá. A palavra do gerente financeiro não é importante? Claro que é. A palavra do coordenador de recursos humanos não é importante? Claro que é. A palavra do gerente de operações não é importante? Claro que é. Então, ter essa percepção de envolvimento de todo mundo no processo de comunicação. Acho que esse é um ponto de reflexão que deve ser levado em consideração por vocês. Bom, as organizações no sistema de compliance, de gestão de compliance, na verdade, elas devem estabelecer, implementar e manter um processo para encorajar e permitir o relato de preocupações, né? E quando eu falo relato, né, claro que eu estou deixando claro aqui que esse relato ele é de boa fé. Então, eu tenho que ter um canal que permita com que as pessoas façam relatos de preocupação, desde que sejam relatos de boa fé, ou de tentativas ou suspeitas ou de violações reais das políticas de compliance, do código de conduta, das obrigações de compliance. Normalmente, esse tipo de canal ele é chamado canal de denúncia. Eu, particularmente, não gosto. Não gosto do nome. Porque eu acho que ele fica com foco assim, pô, eu vou denunciar, eu sou dedo duro, né? Como é que é? Eu sou X9, eu não sei como é que funciona isso, mas eu acho que é isso. Eu particularmente não gosto. Então, eu gosto, por exemplo, de chamar canal de linha ética, canal de levantamento de preocupações, mas o que eu acho que é legal é que muitas vezes as empresas colocam, por isso que talvez o canal de denúncia ele limite um pouco. Muitas empresas colocam nessa linha ética, no canal de levantamento de preocupações, ou tem uma empresa que coloca assim, o nome do canal é Fala Comigo, não importa, vocês podem chamar do jeito que vocês quiserem. O importante é que ali tenha questões de levantamento de não cumprimento de regras de compliance, dos códigos de conduta, mas também a possibilidade de ter um diálogo com a área de compliance ou com quem for responsável por tratar essas informações. Então, coloca ali, por exemplo, a possibilidade de incluir sugestões de melhoria para o sistema, solicitações de esclarecimentos, tirar dúvida, né? Então, é ampliar um pouco, né, os meios de comunicação que a empresa tem, de receber feedback das pessoas, receber informações, sugestões. Então, esse canal ele pode ser utilizado para isso. Por isso que eu acho que o canal de denúncia ele pode ser assim entendido só como lado negativo. Só vou colocar denúncia de não cumprimento de obrigações, denúncia de violação de códigos. Não. Então, é legal expandir um pouco essa visão da aplicabilidade de um canal de
fala comigo, enfim, não importa, é um pouco da minha visão. É importante também a gente deixar claro, de forma explícita, tá? Que não haverá nenhum tipo de retaliação de qualquer forma sobre o responsável que levantou a preocupação, por exemplo, no caso de uma denúncia de boa-fé. Não só deixar claro explicitamente, mas também operacionalmente. Estabelecer medidas mitigatórias de retaliação real em cima de pessoas que fazem denúncias de boa-fé. Por quê? Porque se isso não acontecer, acabou o canal. Acabou o canal. Ah, não, as pessoas sabem que eu fui lá, que eu tô falando fiz uma determinada denúncia, o cara vai saber que fui eu vou ser retaliado, vão me mandar embora, vão deixar de me promover, eu vou ser jogado para escanteio, vou fazer um trabalho qualquer, alternativo qualquer, enfim. Então, além de estar explicitamente claro de que não vai haver retaliação de qualquer forma, é importante que operacionalmente isso funcione. Operacionalmente isso funcione. E uma característica, né, de um sistema de gestão de compliance eficaz é um mecanismo que funcione bem, adequadamente bem, para uma investigação de forma completa e em tempo hábil sobre qualquer alegação ou suspeita de má conduta. Seja do seu pessoal, seja de terceiras partes, enfim. Não importa. E esse processo de um levantamento de investigação adequada inclui uma documentação adequada de resposta da organização, onde ali eu vou incluir, inclusive, medidas disciplinares ou medidas ou, tanto faz, medidas de remediação tomada em cima daquela questão. E aí, não adianta só eu aplicar um balanço de consequências, uma medida disciplinar, tomar uma medida de remediação, mas será se não vale a pena também eu jogar essas informações num repositório de lições aprendidas, de modo que em determinado momento eu analise aquela situação toda que foi considerada sendo puxa, a investigação deu resultado, eu consegui comprovar a denúncia, coloco isso num depositório e uso para melhorar o meu sistema. Se eu tenho uma frequência bastante razoável, um exemplo, e integridade de assédio moral, será se as minhas medidas de controle que eu estabeleci na minha matriz de risco, elas estão sendo eficazes ou não? Então, isso tem que ir para um depositório. É ali que eu vou olhar e melhorar o meu sistema de identificação de medidas de controle. Essas investigações, isso é importante também, tem que ser absolutamente isenta e independente. Isenta e independente. E, quando apropriado, né, seria legal considerar a formação de comitês independentes para supervisionar essa investigação e garantir que essa independência ocorra até a sua finalização. Também precisa estabelecer um mecanismo de emissão de relatórios sobre essas investigações, incluindo, né, o nível ao qual as constatações dessas investigações serão reportadas. Vai para quem? E quando eu falo independente, eu preciso entender que eu não posso receber informações de algo onde eu estou envolvido. Então, a independência começa a ser estabelecida no fluxo de informação do canal. Então, por exemplo, se eu sou um gerente da empresa, ok, a informação pode ir para um compliance officer. Mas, se a reclamação é sobre o compliance officer,
Quem é a pessoa que vai analisar e vai disparar o processo de investigação? Não pode ser ele, porque aqui eu tenho conflito de interesse. Quer ver uma outra questão? Eu tenho o meu marido, a minha esposa, trabalhando numa área, e ela levantaram uma questão em cima de uma atuação dela. Se eu sou o compliance officer e ela é minha esposa naquela área, eu não posso trabalhar, eu não posso executar o processo de investigação, porque senão eu estou gerando conflito de interesse. Há uma relação de parentesco nessa questão, então isso tem que ser desviado para uma outra pessoa. Então é sempre importante que nós tenhamos pelo menos 2 canais de recebimento de comunicação de levantamento, de modo a que aquele canal que recebe a denúncia, entretanto, for o denunciado, tem que ir para o segundo canal. Porque senão o cara vai sentar em cima do levantamento de preocupação. Essa é a palavra correta. Né? Ele vai dar como improcedente, como é que ele pode investigar sobre si próprio? Né? Então, isso é fundamental. Às vezes, né, só lembrando uma coisa que, antes de mudar para o próximo assunto, é o seguinte, que as organizações, em algumas vezes, elas são obrigadas por lei, ou, às vezes, obrigadas por contrato, a reportar um não compliance, um cumprimento de um não compliance. Nesses casos, essas autoridades regulamentadoras devem ser informadas de acordo com regulamentos aplicáveis ou acordado de alguma outra forma. Então, se eu tenho, em alguma situação, a obrigatoriedade de relatar a alguma autoridade reguladora ou regulamentadora, eu preciso fazê-lo. Isso tem que estar previsto no meu procedimento. Tá ok? Bom, eu acho que exploramos bem essa parte de canal de linha ética. Vamos falar um pouquinho sobre monitoramento, controles internos e relatórios. Monitoramento de um processo de gestão de compliance é o processo de coleta de informação com o propósito de avaliar a eficácia e a suficiência de um sistema de gestão de compliance. E, obviamente, medir o desempenho do seu sistema de gestão. Né? Vai medir dali o desempenho do compliance da organização. Esse monitoramento do sistema de gestão de compliance, tipicamente, o que se contém, ou o que contém? Exemplo, vou monitorar a eficácia de treinamento, vou monitorar frequências de treinamento, vou monitorar a eficácia de controles internos, como, por exemplo, amostras de resultados de testes de controle, vou monitorar canal de linha ética, o canal de denúncia, o canal Fale Comigo, não importa. Quantidade de não compliances ocorridas, cumprimento de tempo de tomada de ação corretiva, frequência e atualização das medidas de compliance, das obrigações de compliance, uma série de outras questões. Então, é importante que eu defina quais são os meus indicadores de desempenho, quais são os meus mecanismos de teste de controle, defina os meus monitoramentos. Por exemplo, um dos monitoramentos, eu vou falar de integridade agora, eu quero que todo o meu contrato contenha a cláusula anticorrupção, antissuborno. Então, deixa eu monitorar para ver se está acontecendo. Eu quero agora que todos os meus fornecedores classificados como nível de risco alto participem até 60 dias após o seu cadastro do treinamento. Deixa eu monitorar, treinamento de compliance, deixa eu monitorar se está acontecendo. Deixa eu ver se vocês forem colocar com medida de controle, se os meus parceiros de negócio com risco acima de baixo, de não compliance, passaram por due diligência de integridade. Então deixa eu ver se isso está acontecendo e assim sucessivamente. Então, elenquem uma quantidade de indicadores de desempenho que possa refletir a vocês como é que está a eficácia e a suficiência do meu sistema de gestão de compliance. E aí, não adianta só eu fazer esse levantamento. É importante que eu estabeleça
um processo ou processos para buscar e receber retroalimentação. Quais são as fontes de retroalimentação que eu tenho para avaliar o desempenho do meu compliance, do meu sistema de compliance? Essas fontes de retroalimentação são críveis? Né? Isso é importantíssimo. Ninguém pode questionar os seus dados, as suas informações. Então, levantar, definir fontes necessárias de retroalimentação para a medição da eficácia e do desempenho do seu sistema de compliance. Estabelecer um conjunto de indicadores de desempenho que consigam, né, orientar a organização na avaliação do seu desempenho. A norma não estabelece quais são esses indicadores. A norma estabelece, olhe para a tua organização e defina esses indicadores. E, finalmente, no que diz respeito ao pacote de medição e monitoramento, estabelecer um relatório de compliance. Mas deixa eu colocar uma questão aqui antes no que diz respeito a indicador, né? Eu acho que talvez a questão do que e como medir esse desempenho, portanto, esses indicadores, ele pode ser muito desafiador em alguns aspectos. Muito. Por isso que é importante você, parte vital, né, você ter uma demonstração de que esses indicadores conseguem ser vistos, né, o mais rápido possível. É claro que, às vezes, eu não consigo automatizar o levantamento desses indicadores. Mas, poxa, eu gastar um tempo enorme para poder fazer levantamento de indicador, talvez não seja uma boa escolha. Depende dos meus recursos. Se eu não tenho indicadores que me permitam ver um processo de inteligência de negócio, inteligência do indicador, de forma rápida, não tem jeito. Eu vou ter que estabelecer mecanismos braçais de levantamento de informação. Mas a dificuldade, ela não pode ser levada em consideração na definição dos indicadores. Eu preciso, óbvio, sempre que eu puder, trabalhar indicadores eletronicamente, quase que em tempo real, bacana. Mas o fato de eu ter dificuldade de levantar esse indicador não significa que eu não deva levá-lo em consideração. Porque se ele for considerado um indicador importante, né, eu preciso fazer. Eu preciso fazê-lo. E aí, finalmente, a gente precisa fazer um relatório periódico das informações de compliance, designando quem é que emite, qual é o conteúdo, qual é a frequência, quem vai analisar esse relatório, quais são os resultados pós-análise que eu devo trabalhar. Então, eu tenho que emitir relatórios de compliance demonstrando para uma alta direção, demonstrando para um conselho, demonstrando para outros envolvidos no processo de gestão de compliance, de que o meu sistema ele é operacional e está sendo devidamente adequado. Problemas posso ter, eu vou lá e resolvo. Mas é mandatório ter esse relatório de compliance definindo de forma muito clara, né, quais são as atividades contidas nesse relatório, responsabilidades, assim sucessivamente. Bom, para a gente terminar, eu acho que é importante, primeira coisa, já falei, mas não custa nada. Bom, legal, Cláudio. Próximos passos. Bom, os próximos passos, primeiro deles é definir a contextualização. Qual é o tipo de compliance que eu quero implantar 37301? Voltando. Integridade, regulatório, financeiro, digital, meio ambiente, e assim sucessivamente. E até conjuntamente, 2 ou 3 em conjunto. Primeira coisa é fazer isso. Segundo, faça um gap. Faça um diagnóstico de gap. Elabore um diagnóstico de gap. Porque o diagnóstico de gap vai te dar o mapa da estrada que você vai seguir para poder implantar as medidas necessárias para que você possa ter o processo de
de sistema de compliance devidamente implantado na organização. Numa das primeiras etapas, e para mim a primeira etapa após o gap, após o contexto, e claro que o gap ele é importante, é você começar imediatamente o levantamento de obrigações de compliance após a execução do gap e obviamente, após o contexto. Essa é a dica que eu dou no que diz respeito a cumprir um planejamento adequado para a implantação da 37301. Bom, eu acho que falei demais, mas é um tema extremamente interessante e eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, a disponibilidade de tempo. Eu espero honestamente que eu tenha atendido as expectativas e necessidades de vocês. Estou à disposição por esses números e, principalmente, caso vocês queiram se conectar comigo no LinkedIn, vai ser um grande prazer. Mandem perguntas se vocês quiserem, fiquem absolutamente à vontade. Mas, de qualquer forma, mais uma vez, muito obrigado e sucesso a todos. Um grande abraço.